Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero derramar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, Tu que Tu nos enche, Senhor, de poder, Tu que nos conforta, Espírito, Senhor, muito obrigado, Paizinho, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e por tudo que Tu ainda vais fazer. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade, Senhor, de agir neste lugar, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra nesse momento. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos às terças-feiras, agora nesse mês de junho, nós estamos com uma série de estudos priorizando o Senhor. Priorizando o Senhor. E nesta terça-feira, abrindo essa série do mês de junho, nós vamos falar sobre o novo homem versus velho homem. Olha aí, que bênção, né? O novo homem versus o velho homem. Então isso aí não quer dizer com idade não, viu, abençoados? Não tem nada a ver o cara novinho com o cara velho, não tem nada a ver, né? Não é a idade do homem aí não, é novo homem versus o velho homem. Nós vamos aqui discorrer e os irmãos vão entender muito bem do que se trata da palavra hoje. Então vamos abrir o livro de Colossenses, o Evangelho de Colossenses, é o texto base desta noite. Colossenses 3, do verso 5 ao 14. À medida que você for encontrando, fica de pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser colocada aí no telão. Ó. Já colocou, já. Viu? Pode acompanhar também no telão, não tem problema. Se você trouxe a Bíblia só no celular, pode acompanhar também no celular, também não tem problema. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses 3, do verso 5 ao 14, diz assim: portanto, a minha versão é NVI. A minha versão é NVI, se quiser colocar, pronto. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto,
como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Essa palavra que está lançada nesta noite, lá no livro de Colossenses, ela traz uma exortação para a igreja e para todos nós sobre como nós devemos buscar a santidade, como nós devemos agradar ao Senhor, como nós devemos nos comportar diante do Senhor e dos homens. Ou seja, ela traz uma palavra de exortação e conhecimento a todos nós. E assim, esse texto, ele aborda, né, a importância de abandonar a natureza antiga, ou seja, o velho homem, e viver uma vida nova em Cristo. Ele faz essa mostra para nós, a palavra cita para nós o que nós devemos fazer em relação a essas questões que nós tínhamos no passado, de pecados, de coisas que não agradavam a Deus, e agora como nós devemos nos comportar para que assim o nosso coração ele esteja em Cristo Jesus. Então assim, eu vejo nesse texto, se os irmãos puderem acompanhar, 6 atitudes, eu enumerei 6 atitudes que está contida nesse texto e que nessa noite se faz necessário nós entendermos um pouco mais. Nós podemos destacar essas 6 ações: mortificar, quando ele fala lá no verso 5, abandonar, revestir-se, suportar, perdoar e amar. O capítulo 3, do verso 5 ao 14, ele traça uma linha para que nós, homens e mulheres de Deus, possamos agora entender como devemos buscar a Deus e como devemos agradar o coração do Senhor através das nossas ações, através do que nós fazemos diante dos homens e diante de Deus. Mortificar. Eu lendo esse texto aqui, parece que eu estava vendo a minha vida há uns 25 anos atrás, né? 25 anos atrás. Esse texto me falou profundamente do que eu me converti no ano 2000, em junho, dia 20 de junho de 2000. Então, assim, 25 anos, vai completar agora dia 20 de junho, 25 anos, do que eu fazia, né? Porque ele fala aqui de muitas práticas, né? Ele diz assim, as quais vocês praticaram no passado, no verso 7, e quando costumava viver nessas práticas, né? Então, era uma prática minha. Algumas dessas coisas aqui era o meu café da manhã. Então, o primeiro ensinamento que nós podemos tirar, que façam morrer, ou seja, mortificar, é fazer morrer, é matar, eliminar, extirpar, tirar do nosso meio, deixar de existir, é matar, é você eliminar totalmente, né, aquilo, para que aquela atitude, ou aquele gesto, ou aquela palavra, ou aquela forma que você vive, ela não tenha mais efeito na sua vida. Então, quando ele diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, que é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. O apóstolo Paulo, ele apenas citou alguns, que nós sabemos que tem muitos outros, né? Mas ele se referiu a esses aqui em específico, porque é algo que o homem, e eu digo o homem, eu falo do modo geral, da humanidade, ele naturalmente ele pratica essas coisas, quando não tem o temor do Senhor na sua vida. Esse tipo de comportamento, ele faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza, é algo que é como se fizesse a assinatura do ser humano.
Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. Ele já nasce mal, segundo ele, segundo a filosofia dele, né? Então nós temos uma tendência a de fazer as coisas ruins. Eu não sei porquê. Quando você não conhece a palavra do Senhor, quando você não conhece a Cristo, você tem uma tendência a fazer as coisas que não é boa. Eu vou dar um exemplozinho bem pequenininho aqui para vocês. Quem já furou fila aqui? Quem já furou fila aqui? Quem já furou fila? Eu. Mas, meu irmão, por que você furou a fila, né? É besteira, não é besteira? Mas não está certo, né? Não está certo. Pois é, não está certo, né? Então, são coisas que naturalmente nós somos compelidos a fazer, né? É querer levar vantagem em algumas coisas que a gente, às vezes, acha que é normal, mas não é. Então, quando eu digo que o homem tem uma natureza pecaminosa, tem uma natureza ruim, no sentido de que nós achamos que podemos fazer tudo aquilo que queremos fazer, da forma como nós queremos fazer, a gente tem que entender que essa natureza, ela precisa ser mortificada. Ela não pode mais fazer parte da nossa vida. Às vezes nós somos tentados, né? Às vezes nós somos tentados a furar o sinal vermelho. Eu furo muito o sinal vermelho, não vou mentir. Está certo? Está não. Está errado. Está errado. Um dia desse, eu comprei no supermercado, fiz as compras, não era muita coisa não. E aí, a banana estava na promoção, R$ 4,99 a banana, olha. Aí eu comprei. E aí eu não vi a moça passando isso no caixa. Quando eu cheguei dentro do carro, eu fui conferir a notinha fiscal. E a banana não estava lá, né? Aí eu me levo, saí do estacionamento, peguei a banana e falei, moça, a banana, você não incluiu a banana. Ela olhou assim para cima, puxa, ela se admirou, achou que era uma cor do outro mundo, né? Porque é o certo a fazer, né? Aí as pessoas hoje, elas ficam espantadas, ficam admiradas, ficam assim, achando, esse cara é do outro mundo, só pode ser, porque o cara veio pagar uma banana que é R$ 4,99, uma coisa tão simples, né? Então essa natureza, a gente tem que fazer morrer essa natureza humana de querer fazer as coisas ruins, as coisas erradas. Meu irmão, às vezes tem gente que fica se coçando, a língua fica coçando para falar de uma novidade. Ei, eu tenho um babado, eu tenho uma novidade. Né? É todo mundo, viu? Não é só mulher não, é todo mundo. Eu tenho um babado, eu tenho uma novidade. E blá 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 e blá 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 e blá 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 e blá 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 e a fofoca está no meio do mundo. Isso é terrível aos olhos de Deus. O meu irmão, ele tem uma pizzaria lá na Vila União. Pense num caba murmurador, meu irmão. Murmura demais. Um dia desse você está lá, rapaz, está fraco, entra ninguém na pizzaria, cheio de conta para pagar, e bababá, e bababá, e está vendo aí, ó? Rapaz, calma, meu irmão, tenha fé no Senhor, que o negócio vai melhorar. Rapaz, é sempre assim. Chega, eu fico com o ouvido, eu olho assim para cá, oh meu Deus do céu, chega a dar uma coisa ruim. Aí um belo dia eu chego lá, está lotado. Aí eu cheguei, e aí mesmo, o negócio aí tá bom. Que nada, rapaz, está lotado demais esse negócio aqui, não tenho condições de atender esse povo, não. Aí eu olho assim, meu Deus do céu. O cara murmura quando não entra ninguém, e murmura quando lota. Dá para entender? Então, assim, tem coisas que a gente faz que não é para fazer. Por isso, quando o texto diz assim, ó, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, ele está querendo dizer que envolve todas as questões. Ele é específico quando fala da imoralidade sexual, da impureza, da paixão. Quando ele fala, ele cita alguns, mas aqui eu quero estender a todos os outros, as ações, as atitudes que a gente tem e que a gente toma, que não agrada a Deus. Nós sabemos, irmãos, que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Em Gálatas 5,17 diz assim, ó, pois a carne deseja o que é contra o espírito.
e o espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma luta constante. Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer a coisa certa e às vezes a gente não faz, né? O próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos 7,19, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Então, amados, a gente tem que entender que é uma palavra muito forte, fazer morrer, mortificar, mas é isso mesmo, é fazer morrer mesmo, esses desejos, essas coisas que fazem parte da natureza passada, daquilo que nós fazíamos naturalmente, fazíamos até no automático. Não é fácil a gente matar essas coisas, não é fácil, é uma luta constante. Eu posso até achar aqui e dizer que o que Paulo citou aqui dessas atitudes da imoralidade sexual, acredito que nós, como somos lavados pelo sangue de Jesus, já deixamos tudo isso, acredito sim, que nós já deixamos tudo isso. Mas ele deu apenas exemplos de coisas que a gente ainda continua fazendo, como eu falei aqui dos pequenos detalhezinhos, né? Pequenas coisinhas do dia a dia que a gente faz e que não agrada a Deus. Por isso que eu digo que é uma luta constante da carne contra o espírito, para que a gente possa entender que aquilo que mais a gente alimenta é o que vai ganhar essa luta. É o que mais a gente alimenta. Se você é uma pessoa, é um homem, uma mulher que se dedica ao Senhor, se dedica na sua palavra, na leitura da palavra, na meditação, na oração, eu tenho certeza que você está revestido da armadura do Senhor. É o tópico que eu vou falar daqui a pouco. Então, amado, é isso que nós devemos buscar para que a cada dia nós possamos estar cheios da presença de Deus. E aquilo que a gente faz e desagrada a Deus, a gente precisa, irmãos, urgentemente matar isso daí dentro de nós. Urgente, extirpar do nosso meio, sair das nossas vidas. E aí o texto também, ele fala em abandonar. No verso 8 diz assim, agora, porém, abandonem todas estas coisas. Abandonar é deixar, afastar-se de um lugar para sempre, ou por um longo período. Abandonar, afastar-se de tudo isso. Quando ele fala mortificar, faça morrer, ele ainda reforça com o que? Abandonar. Nós precisamos abandonar. Porque às vezes você tem aí uns pecadinhos que fica ali escondido, que acha que não causa nenhum mal à sua vida. Causa sim, irmão, causa mal. E às vezes você não sabe porque as bênçãos são retidas, você não sabe. Eu sempre digo isso aqui e vou repetir muitas vezes, que o maior fator impeditivo de Deus derramar bênçãos na sua vida é você mesmo. É o maior fator impeditivo. Porque Deus, Ele quer derramar, Ele quer abençoar, Ele quer que nós sejamos cheios da presença dEle e cheios das bênçãos de Deus. Deus, Ele fica aqui, olha, eu quero abençoar. Mas o nosso eu, prevalece sobre a vontade do Senhor, e aí a gente não consegue contemplar essas bênçãos. Não é fácil você deixar e você abandonar algumas práticas que você está acostumado a fazer. Não é muito fácil. Porque você, como eu disse aqui, você já faz às vezes no automático. Nós precisamos nos policiar a todo momento, vigiai, nós precisamos se policiar, porque quando nós começamos a praticar, isso torna um hábito, você vai naturalmente, é uma coisa que você faz sem nem perceber que está fazendo, de tanto você fazer, você faz, é chamado aqueles pecados de estimação, pecado que você já tem lá do seu lado.
você se acostuma com ele. É algo que não traz mais sofrimento ao seu coração, pesar diante de Deus, não traz mais dor, porque você já se acostumou, o seu coração já está, ali, já está acostumado com aquilo que você faz. Eu estou falando aqui de coisas pequenininhas mesmo, irmão, do dia a dia, né? As coisas pequenas, que não deixa de ser pecado, não deixa de ser algo ruim diante do Senhor. Em Provérbios 26, 3 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, olha aí, ó, encontra misericórdia. Abandone. Se você tem algum pecado de estimação lá, guardadinho, abandone, irmão. Se você tem uma prática de falar dos outros, pare de falar dos outros. Se você tem uma prática de furar fila, pare de furar fila. Se você tem uma prática de avançar o sinal vermelho, Cleito, pare de fazer isso. Sabe, irmãos? Eu dei aqui só alguns exemplozinhos, mas tem muitos outros que a gente poderia falar aqui, do dia a dia que a gente faz no automático, nem perceber, puxa vida, ó, sem querer, eu fiz. Não é assim, às vezes, o Espírito Santo, ei, rapaz, tu fez isso. Ô, meu Senhor, me perdoe, eu fiz isso sem querer, ó. Eu não estava com vontade de fazer, mas fiz. Não é assim, irmão, às vezes? Pelo menos comigo é. Às vezes eu faço, oh, meu Deus, me perdoe, não era para ter feito isso. Abandonar o pecado é fazer uma limpeza geral na sua vida. Limpeza física e espiritual. Nós devemos abandonar o pecado para ontem. Não é para agora, não é para ontem. As práticas que nós fazemos, que achamos que é pequeno, que é um pecadinho, não vai fazer mal nenhum, irmão, nós devemos buscar a santidade. A palavra de Deus diz que buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é assim? As tentações vêm, parece, e o mais incrível que pareça, irmão, o inimigo das nossas almas, ele conhece o ponto fraco de cada um aqui. Conhece. Aí você diz assim, mas eu não tenho pecado. Mas eu não sou pecadora, ou não sou pecador, eu não tenho pecado. Eu procuro passar a minha vida totalmente longe dessas coisas. Eu não tenho pecado. A própria palavra de Deus contradiz a você, porque ela diz isso. Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então, amados, enquanto nós tivermos essa carne, nós somos pecadores. Lógico, há uma diferença muito grande daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que é confessar o nome do Senhor Jesus. Nós não buscamos praticá-lo, nós não buscamos praticar o pecado, isso sim, nós não nos agradamos com o pecado, de maneira alguma, lógico, mas isso não nos isenta de pecarmos. E aí eu pergunto, por que caímos? Por que caímos? Eu me lembro muito bem que, como eu disse aqui, há 25 anos atrás, eu vivia na prostituição, na pornografia e outras coisas mais, E era interessante. Eu tinha um notebook, aí depois que eu me converti, novo convertido, buscando andar nos caminhos do Senhor, ali orando, buscando, lendo a palavra, comendo a palavra, que chama o primeiro amor, Você come, eu estava sedento, lendo a Bíblia todinha. Acho que eu li a Bíblia todinha, acho que menos de 2 meses, ou foi 3 meses, eu li a Bíblia todinha. Foi ligeiro demais. Mas aí era um negócio interessante. Quando eu abria o meu notebook, meu irmão, abria aqui meu notebook, quando botava aqui, acessar meu e-mail, rapaz, aparecia aqui as mensagens aqui, só pornografia aqui nas laterais. Mas, rapaz, como é que pode? Eu já formatei esse computador, eu já limpei ele, já passei antivírus. Aí um belo dia eu chamei a Kel para ver. Kel, presta atenção, o computador está ferrado. Formatei esse computador já 2 vezes, presta atenção. Aí abri aqui o notebook, liguei, vou botar aqui no meu e-mail para tu ver. Aí ela ficou aqui do meu lado, Quando eu botei no e-mail, apareceu aqui, pronto. Aí,
era aqui a sexo, não sei o quê, faça sexo agora, faça sexo amanhã, toda hora. Aí ela assim, vala meu filho, o que é isso? Estou dizendo. Pornografia. E agora? Sei não. Vamos orar, tem que orar mais. Vamos ver se consegue converter esse bicho aqui, vamos. Você consegue converter esse notebook. Pode, um negócio desse, rapaz. Mas é isso. O inimigo das nossas almas conhece os nossos pontos fracos, irmãos. Você sabia disso? Se você colocar aqui para mim aqui, o litro de uísque mais caro do mundo, o litro de uísque mais caro do mundo, que eu não sei nem qual é o valor, mas eu já vi vinho de 100 mil reais, já vi. Mas vamos estar aqui, que esse uísque vale R$1 milhão, dando aqui só um exemplo. Aí o cara chega para mim, e aí, eu duvido, esse uísque vale R$1 milhão, eu duvido tu derramar ele. Ah, não, mas rapaz, é muito fácil. Não pesa em nada para mim, porque eu nunca fui preso à bebida. Derrama com a maior facilidade do mundo. Entendeu? Como algumas coisas pesam diante de você, porque fez parte do seu passado. Agora se eu chegar assim, meu irmão, olha, tem uma lanchonetezinha ali, ó. Vamos comer um sanduíche lá? Aí tá cheio de menina lá, tudo de fio dental. Vou não. E tu não é forte? Vou não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vou não. Vocês entenderam aí? A gente precisa estar atento àquilo que traz recordação das coisas do passado, para que elas hoje não tenham o quê? Influência na sua vida. Por isso que diz, abandonem as coisas do passado. Abandonem, matem, abandonem. Mas aí ele dá uma solução para a gente. Ele diz, revestir-se. O que é revestir-se? No verso 10 diz assim, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha aí que bênção, que coisa maravilhosa. Né? Se vestir de novo. Em Efésios 6, 10, 18 diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na sua fonte e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, no verso 16, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui está o segredo, irmão. Aqui está as armas do crente. Aqui está como o crente ele tem que se vestir, como ele tem que se revestir. É como um soldado que vai para a guerra. Vocês já viram aqui algum soldado na guerra de pijama? Eu nunca vi. Ele vai para a guerra de pijama? Vai não. Claudionor, tu vai trabalhar, tu vai de pijama trabalhar? Vai não. Se veste toda com fardamento, com todo o equipamento que precisa de proteção. O soldado é assim, ele não vai para a guerra desprevenido. Não, não vai. Ele vai todo preparado para enfrentar o inimigo. E assim também é o crente do Senhor Jesus. Você não pode chegar de peito aberto e querer enfrentar o inimigo das nossas almas de peito aberto, não.
A palavra de Deus é clara, meus queridos irmãos, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E precisamos estar revestidos disso. Lembre-se diariamente, mas é diariamente, é algo que se você não pratica, você vai começar a praticar a partir de agora. Todo dia, ao acordar, você vai clamar ao Senhor para que você esteja revestido da armadura de Deus. Porque a luta, meu irmão, minha irmã, a luta ela é diária, é todo dia. O próprio Cristo falou, basta o seu dia, o mal de cada dia. Não foi assim que ele falou? Porque ele sabe que todo dia, o inimigo das nossas almas, ele está ao derredor. Ele não fica ao redor não, porque ao redor de nós está o quê? Está Cristo, né? Cristo está conosco. Ele fica ao derredor, ali. Vacilou. Por isso que nós devemos estar atentos. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Eu queria só lembrar aqui, um textozinho que passou aqui, eu queria só ressaltar. Ele diz assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O pecado começa no pensamento. O pecado começa aí. A ideia começa aqui. Quando ele fala da obediência a Cristo, ele diz que nós precisamos o quê? Estar atentos. Nós somos humanos. Então nós não podemos lutar com armas humanas. As armas que foi falado aqui são essas que são eficazes para destruir o inimigo das nossas almas. Elas sim. Em Deuteronômio 3, 27 diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos de sua presença, dizendo: destrua-os. Ou seja, nós devemos estar o quê? Atentos. Não podemos, irmão, não pode baixar a guarda, não baixe. Meu irmão, não baixe a guarda contra o inimigo, não. Não dê brecha. Rapaz, ele quer nos destruir. Ele quer acabar com a gente. Ele quer acabar com cada um que está aqui. Ele quer acabar, quer destruir. E às vezes a gente fica brincando, achando que não. Eu às vezes fico sentado lá fora na calçada, e meu pai fica com ele conversando. Aí diz assim: eu não acredito no diabo. Acredito nisso não. Aí eu disse: bichão, acredita não? Tá bom, vai. Aí eu fico, sabe? Ele, negócio de diabo não existe não. Isso aí é besteira, o homem inventou. Está certo. E tem crente que acredita nisso também, sabia? Não, o mal não existe não acredito nisso não. Não acredito, não. Deus é maior, Deus vai me proteger. Irmãos, infelizmente, o diabo existe sim. E ele está atento. Em Zacarias 4, 6 diz assim: então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O nosso Deus, ele luta por nós. Ele está à frente. Clame ao Senhor. Busque a Ele para você ver se as coisas não acontecem. Busque a Ele. Faça um teste com você mesmo. Se você acha que não, que é balela, que nós estamos conversando aqui, faça um teste. Entre na luta e clame a Deus. Eu me lembro muito bem, irmão, quando eu estava eu fui visitar meu filho lá na Paraíba. Eu acho que eu já contei isso aqui. Vou contar rapidinho. O relógio está 15 para as 5 da... Menino, até cedo ainda.
Dá tempo. Eu cheguei na Paraíba, lá o meu filho arranjou um apartamento para eu ficar hospedado. O apartamento era de um pastor, primo da Kaline, e o pastor tinha perdido a esposa pela Covid. E ele estava muito abalado, pastor Tércio, o nome dele. Ele estava muito acabado, o homem estava destruído. E a irmã dele, que é a Alda, que é a mãe da Kaline, né, cedeu o apartamento. Não, Cleiton, você pode ficar com a Kel no apartamento, tem problema, hotel do mobiliário, ele não quer mais nem saber desse apartamento, ele está desgostoso, a mulher dele morreu, está desgostoso totalmente. E ele não ia, todo dia que ele ia no apartamento, ele começava a chorar, ele se acabava, ele não ia mais lá. E eu fui, eu e a Kel. Aí a Kel disse assim, meu filho, eu vou fazer umas comprinhas para abastecer aqui a cozinha, né, não tem nada, está igual a piscina, só tem água, né, então vá lá, eu vou tomar banho, e fiquei tomando banho, e ela foi com o Diamano fazer as compras no mercantil para poder abastecer a casa, né, e dentro do banheiro ainda, eu estava terminando de tomar banho, eu escutei um barulho, aí disse, rapaz, já chegou aqui o senhor, mas rapaz, foi ligeiro, só que quando eu saí de toalha, aí não vi ninguém, mas tudo bem, eu achei que podia ser as pessoas que estavam lá de fora, na escada subindo, os vizinhos, né? Aí eu me vesti, como eu disse, só tinha água dentro da geladeira, fui lá abrir para tirar a água. Quando eu estou aqui tirando a água, eu vejo um vulto passando atrás de mim. Aí eu olho assim, aí vou aqui atrás, já vejo o corredor, não vejo nada. Então, tudo bem. Aí eu continuo a beber água. Quando estou botando aqui o copo d'água na pia, aí eu olho assim, passa assim como se fosse vulto novamente. Aí eu já compreendo, já sei, né? Aí eu comecei a orar, comecei a repreender, Senhor, repreende aquele negócio. Irmãos, eu cheguei na sala, eu senti assim, como se fosse algo fechando, nos cantos, na parte de cima, superior, como se fosse fechando, uma coisa, querendo fechar escuro, uma opressão. E eu comecei a orar, comecei a clamar, aí saía, aí ficava limpo. Quando eu olhava, o corredor, o quarto que estava na frente, também estava do mesmo jeito, eu ia lá e orava. Bom, resumindo, rapaz, eu orei tanto, e saía, aí eu ia orar no quarto, e aí ia para a sala, orava também, e eu voltava para o outro quarto e orava também. Quando chegou um momento que eu já estava muito cansado, exausto, orando e expulsando, e, sabe, repreendendo, né? Aí quando eu chego na sala, eu disse, Senhor, aí eu clamei a Deus, olha aí, ó. Que até então eu estava orando pelo sangue de Jesus tem poder, né? Repreende, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Aí quando eu chegava no canto, saía e ia para um canto, eu chegava no outro e saía e ficava naquela brincadeira de gato e rato, né? Aí quando eu cheguei na sala, aí eu clamei a Deus, aí eu clamei mesmo, Senhor, aí eu me ajoelhei, Senhor, luta comigo, Senhor. Aí eu clamei a Deus, né? Manda teus anjos aqui lutar comigo, eu estou me sentindo, né, já derrotado, minhas forças estavam já esvaindo. Senhor, eu clamei ao Senhor Deus, mesmo eu clamei com toda a força do meu coração. Quando eu me levantei, sabe, limpou tudo. Aí eu fui nos cantos, tudo limpo. Quando eu estou vendo isso, aqui é o Senhor chega. Aí ela disse, menino, que foi isso, menino? Tu está suado, tu estava correndo, era? O que foi que houve? Aí eu fui contar para ela, né, o que tinha acontecido. Mas foi uma luta muito grande. Mas quando eu clamei a Deus, quando eu pedi ao Senhor que me ajudasse, né, daquela luta, daquela batalha, aí o Senhor chegou. Não que ele não tivesse antes, mas mandou um reforço, porque devia ter uma legião lá dentro do apartamento do homem, sei lá. Então assim, nós precisamos entender que o Senhor, Ele luta por nós, irmãos. Ele luta, certo? Bom, a outra ação que eu pude verificar nesse texto é suportar e perdoar. Está lá no verso 13, diz assim, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Pronto, esse aqui é o segredo. Segredo da boa convivência. O segredo de ser um cristão aprovado diante do Senhor e diante dos homens. Nós precisamos nos suportar, ter paciência um com o outro, né, e continuarmos a caminhada, porque tem irmãos que é só misericórdia,
te olha assim, meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia desse irmão, Senhor, sabe? Tem irmão que a gente, quem sabe o que eu estou falando, porque realmente tem. A gente fica aí, interessante, né? O irmão consegue exaurir as nossas forças, incrível, né? Acho que suga, não sei o que é isso. Que a gente já, e aí a gente pede a Deus que nos dê mais, né? Mais unção para lidar com os irmãos da igreja, lidar com os nossos familiares, lidar com, dentro de casa, sabe, irmãos? Por isso que ele diz, ó, suportem uns aos outros. É suportar, é ter paciência. Eu vou contar uma historinha aqui, que eu acredito que já foi contado aqui há um tempo atrás, acho que eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Diz assim, a historinha dos porcos espinhos, já ouviu falar dessa história, já? Alguns já ouviram? Diz assim, os porcos espinhos, eles enfrentaram a era glacial, ou seja, gelo demais, era muito gelo. E eles viram que eles estavam morrendo, os porcos espinhos estavam morrendo, todos eles morrendo. Aí eles decidiram, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar tudo juntinho um no outro, pertinho do outro, para a gente se aquecer e não morrer de frio, não é não? Lógico. Só que é porco espinho. Quando um se juntou do lado do outro, aí espetou, isso não dá certo não, tu está me espetando, não, tu está me espetando, vamos se afastar, aí se afastaram, começaram a morrer de novo. Aí eles precisavam fazer uma escolha, bom, ou a gente se aguenta, se suporta, um espinho do outro, ou a gente vai morrer aqui congelado, gente, é o jeito. E aí eles voltaram a se unir de novo, né? E ali ficaram, mesmo se espetando um ao outro, eles ficaram juntos e conseguiram, né? Conseguiram suportar o frio e não morrer. Moral da história de tudo isso é que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades, está vendo? Às vezes nós só conseguimos ver defeito na pessoa, só conseguimos ver coisa ruim naquela pessoa, a gente não consegue ver coisa boa, mas ele tem algo de bom, e a gente precisa enaltecer essas qualidades do irmão, por mais às vezes que você acha que não tenha, mas tem sim. Então, amados, a palavra de Deus diz que devemos nos suportar uns aos outros, ter paciência um com o outro, sabe, irmão? Isso aí é o segredo da boa convivência até dentro de casa, né? Marido e mulher. Eu tenho certeza que os casados mais antigos aí já tiveram muita vontade de, né, dar uma voadora no marido, das esposas, né? Com certeza. Eu já tive muita vontade de esganar aquele Alcione, já, muitas vezes. Né? E ela mesma disse, ó, Senhor, me dá, não me dá poder, Senhor, não me dá poder, que se tu me der poder e força, eu torço o pescoço do meu marido. Me dá só a unção, Senhor, só para eu aguentar, né, essa coisa que está do meu lado, né? Suportar uns aos outros, esse é o segredo. Bom, e o último que nós falamos foi amar. No verso 14 diz assim, sobre todas essas coisas, porém, olha aí, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que coisa maravilhosa, né? O amor é a ponte, sabe, irmão? É o caminho, é o elo, é tudo que nos liga e nos une a Deus, ao nosso Pai, né? O amor, ele consegue mover tudo no nosso meio. Eu não posso dizer que amo a Deus, mas que eu não consigo externar esse amor ao meu irmão que está do meu lado. Não posso. O amor, ele é uma grande, eu posso dizer assim, que ele é uma grande conexão, sabe, do Wi-Fi, do grande Wi-Fi, uma grande rede interligada, onde todos foram alcançados pelo sangue de Jesus. Esse é o amor, esse grande Wi-Fi, né, que a gente consegue se conectar, aqueles que confessaram a Cristo, conseguem se conectar. É assim que vivemos numa grande rede de proteção, é um firewall, né, firewall gigantesco, né. O que é o firewall do computador? É uma barreira, é o que bloqueia as coisas ruins, os vírus. Esse firewall que nós vivemos é o firewall que chama-se Espírito Santo, ele está lá, ele bloqueia,
sabe? Está ali nos ajudando, irmãos, protegendo-nos, tirando, livrando, dando o quê? Os livramentos. Livramentos que às vezes a gente nem tem consciência que ocorreram naquele momento. E a senha de acesso a essa grande rede, qual é? Aceito a Cristo. Tudo junto e de letra maiúscula, viu? A senha é essa. Aceito a Cristo. Tudo junto e de letra maiúscula. Essa é a senha. Quando você aceita Jesus, aceita a Cristo, você já faz parte desse grande corpo, que é o corpo de Jesus. E assim você poderá contemplar o amor de Deus sobre a sua vida e da sua família. Mortificar, abandonar, revestir-se, suportar, perdoar e amar. Esse é o segredo. É isso que o texto nesta noite fala para todos nós. Essas 6 ações que nós conseguimos aqui identificar, elas são necessárias para que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Porque nós somos exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, não é assim que diz? A palavra convence, mas o exemplo, nós somos exemplo, ele arrasta, ele consegue mover. Então as nossas atitudes, as nossas ações, elas fazem com que nós possamos impactar a vida de pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. E aí você pode dizer assim, olha, aquele ali, ó, ali é um homem de Deus, né? Apontado por alguém na multidão, ó, aquele ali é um homem de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos mostra, nos diz, vai, sabe? Vai nos ensinando. O Espírito Santo vai derrubando tudo aquilo que é de ruim. E isso é mais interessante, irmãos, é que quando nós nos dispomos a fazer e estar na presença do Senhor, estar no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo está conosco, ele nos mostra nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, aquilo que nós não devemos fazer, nos alerta. E aí aquele pecadinho que você tinha de estimação, aquela coisa que você faz no automático, você não vai fazer mais, não faz mais. Amém, irmãos? Grave isso na sua mente. E jamais esqueça disso, que a sua prioridade deve ser sempre agradar o Senhor. Que nessa noite nós possamos entender toda essa situação. Nós somos pecadores? Somos, mas nós não estamos aqui para pecar. Nós somos homens e mulheres de Deus? Somos. Então nós estamos aqui para agradar o coração do Senhor. Aquilo que no passado fazia parte da sua vida, aquilo que ainda hoje, alguma coisinha ainda faz parte, que nós possamos nesta noite matar isso, abandonar e se revestir da presença do Espírito Santo de Deus. Fique de pé na presença do Senhor. Vamos orar. Que a nossa oração nesta noite seja justamente essa, que nós possamos mortificar, fazer morrer e abandonar o pecado, e se revestir, né, de todo o poder do Espírito Santo de Deus. Onde você está?